Olá, seja bem-vindo ao Alterações Mediáticas, podcast do Página 1, sobre os estranhos fenómenos que afetam o mundo anteriormente conhecido como jornalismo. E regresso a este podcast após uma pausa operacional necessária para lhe trazer 3 casos em que, de facto, houve aqui órgãos de comunicação social afetados por estranhos fenómenos. Começo aqui por um caso que se passou nos Estados Unidos, na revista The New Yorker, que fez um artigo com o título Como é que a Nova Zelândia se voltou contra Jacinda Ardern. E vem ilustrado com uma foto da antiga governante da Nova Zelândia com uma produção ao nível de modelo de fotografia de topo. A revista chama a Nova Zelândia um caso de sucesso na gestão da Covid-19, sob a liderança de Jacinda Ardern, e condena a população daquele país por se ter voltado contra a antiga governante, que, de resto, neste artigo, é elevada à condição de deusa. Ora, eu recordo que o mais prestigiado epidemiologista do mundo, John Ioannidis, da Universidade de Stanford, destacou ainda recentemente numa conferência que há 2 países com os melhores resultados na mortalidade em excesso nos anos da pandemia, comparando com os anos anteriores à pandemia. Os 2 países são a Suécia e a Nova Zelândia. A diferença é que um desses países, a Suécia, manteve o respeito pelos direitos humanos e civis, manteve o respeito pelas liberdades fundamentais, manteve os negócios a funcionar, as escolas abertas em geral, recusou a aplicação e o uso de máscaras em geral, aliás, não recomendou o uso de máscaras em geral e também não aplicou confinamentos em geral. Ora, a Nova Zelândia, sob a liderança de Jacinda Ardern, fechou o país, fechou a população, fechou os negócios e, além disso, ainda rasgou os direitos humanos, os direitos civis, as liberdades fundamentais, perseguiu a população, oprimiu a população, amordaçou, censurou, prendeu. O desastre foi total a vários níveis. Contudo, para a revista The New Yorker, nada disso importa. Para que olhar aos factos e estragar a história que se quer vender e que, neste caso, é a história de que promove Jacinda Ardern como uma heroína. De facto, aqui um fenómeno bizarro, estranho e infeliz que afetou a revista The New Yorker, afetando também a sua reputação. Outro caso que venho trazer tem ocorrido no Reino Unido, é um fenómeno estranho que tem afetado alguns órgãos de comunicação social, levando-os a distorcer factos e a dar até informações falsas. E tem a ver com a cobertura que alguns órgãos de comunicação social no Reino Unido têm feito do recente acórdão do Tribunal, neste caso o Supremo Tribunal do Reino Unido, e que veio clarificar que as meninas e raparigas, as mulheres, têm direitos baseados no seu sexo ao abrigo da lei britânica e que os seus direitos não mudaram desde que as mulheres ganharam esses direitos na lei. Ora, alguns mídia estão a afirmar e a escrever, a noticiar, que os homens que se identificam como mulheres perderam direitos com este acórdão e que, de facto, houve um recuo naquilo que estes mídia dizem que são direitos das pessoas trans, ou seja, neste caso, de homens que passaram a identificar-se como mulheres. Ora, isto é falso, porque eles nunca tiveram direito a usar espaços destinados apenas a meninas, a raparigas e a mulheres. O que houve, de facto, no Reino Unido foram práticas e atos ilegais que permitiram que homens tivessem tido acesso a espaços destinados exclusivamente a meninas, a mulheres e, portanto, os mídias estão aqui a indicar algo que é falso, porque não houve recuo nenhum, porque nunca tiveram previsto na lei. A lei não mudou e foi isso que este acórdão do Supremo Tribunal veio clarificar. Veio clarificar que as mulheres, as meninas, as raparigas têm direito a ter, de facto, neste caso, os seus direitos baseados no seu sexo e, portanto, têm direito, neste caso, por exemplo, a ter espaços reservados para si, até por uma questão de óbvia
segurança. Portanto, aqui um estranho fenómeno que tem levado alguns meios de comunicação social no Reino Unido a baralharem aqui um bocadinho os factos e a verdade e distorcerem aquilo que é a realidade. Aqui um outro mistério, um outro fenómeno bizarro afetou um órgão de comunicação social em Portugal, neste caso a agência Lusa, que tem sido infelizmente assídua aqui como referência no Alterações Mediáticas e tem a ver com a cobertura que a Lusa tem feito da Trusty News, a empresa que detém várias publicações, incluindo a Visão e a Exame. Ora, na sua cobertura, na insolvência que está em curso da Trusty News, tem ocorrido algo mesmo misterioso, é que a agência Lusa omite, portanto nunca menciona, um facto relevante, é que Luís Delgado e outros 2 gerentes da Trusty News foram condenados a mais de 2 anos de cadeia, suspensa por 5 anos na condição do pagamento de uma dívida superior a 800 mil euros, uma dívida, neste caso, ao fisco. Estes 3 gerentes da Trusty News foram condenados em tribunal e depois o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou essa sentença pelo crime de abuso de confiança fiscal na forma agravada. E esta dívida refere-se apenas a um período ali inicial após o início de operações da Trusty News. Ora, qual é o motivo que leva a agência Lusa a esconder este facto tão relevante? É um mistério. Aliás, um dos gerentes da Trusty News já renunciou até às funções e há mais de 1 ano que não está em funções. Contudo, acabou, obviamente, estava em funções na altura em que os crimes foram cometidos. E existem outros processos em tribunal, nomeadamente por parte da Segurança Social, por dívidas à Segurança Social, os quais podem ainda levar a novas condenações. Isto o que é que significa? Significa que, de facto, há um mistério na agência Lusa. Não sabemos qual o motivo que tem levado a que haja o esconder desta informação. Porque é uma informação que em qualquer outra insolvência, em qualquer outra situação, a agência Lusa naturalmente que iria incluir. Mas por algum motivo que todos para já desconhecemos, não é público, a agência Lusa não quer dar essa informação. E, portanto, a generalidade dos mídia e o público em geral, que depois recebe as informações que são veiculadas pela agência Lusa, não tem acesso a esta informação. E pronto, trago estes casos aqui, estes 3 casos, 2 internacionais, 1 nacional. Regresso em breve com mais fenómenos bizarros que afetam o mundo anteriormente conhecido. Resta-me agradecer-lhe mais uma vez a sua presença, o estar aqui a ouvir este podcast e regresso em breve com mais casos de estranhos fenómenos que afetam o mundo anteriormente conhecido como jornalismo. Obrigada por ter estado aí e até breve.